comigo. Vinde, Espírito Criador. Solta a tua voz, diz isso forte. Vinde, Espírito Criador. Vinde, Espírito Criador. As nossas almas visitai. As nossas almas visitai. O nosso coração. O nosso coração. Enchei de amor. Enchei de amor. Ó Divino Espírito Santo. Ó Divino Espírito. Tu és o doador dos 7 dons. Tu és poder de Deus no meio de nós. Poder de Deus no meio de nós. Tu és o dom sem par. Tu és o dom sem par. A fonte viva. A fonte viva. O fogo. Do fogo. O amor. O amor. A unção divina e salutar. A unção divina e salutar. Sois o doador de todos os dons. Sois o doador de todos os dons. E sois poder de Deus para nós. Sois poder de Deus para nós. Em nós nessa tarde. Em nós nesta tarde. Neste Hosana 2012. Neste Hosana 2012. Vinde seus feitos proclamar. Vinde seus feitos proclamar. A nossa mente. Iluminai. Coloca as 2 mãos sobre a sua cabeça agora. Feche os seus olhos. O que você precisa que o Espírito Santo ilumine na sua mente agora? Se desarme. Desapegue-se. Renuncie silenciosamente a todo o mal que talvez entrou na tua mente por literaturas não cristãs, por palavras proferidas, proclamadas desde quando você estava no ventre materno, da tua concepção, gestação, nascimento até o dia de hoje. Peça que o Espírito Santo com a água viva vá lavando a tua mente e tirando de dentro do teu consciente, do teu inconsciente, do teu subconsciente, tudo aquilo que está bloqueando, tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está sendo barreira para que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus se estabeleça na tua vida. Ilumina a nossa mente, Espírito Santo. Dissipa todas as trevas que estão na nossa mente agora, que vieram pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pela nossa cultura, pela nossa genealogia, que vieram pela nossa convivência familiar, social, comunitária, que entraram na nossa vida e que não fazem parte do teu projeto, do teu desejo para cada um de nós. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Rompe todas as opressões que possam estar na nossa mente agora, sejam elas humanas ou diabólicas, carnais ou espirituais. Que a nossa mente seja lavada e purificada e se torne um terreno fértil para ouvir a palavra, para assimilar e guardar como um grande tesouro, pelo qual caminharemos a partir de hoje e pelo qual seremos generosos ao espalhar como discípulos missionários de Jesus essa verdade. Verdade que nos liberta, verdade que libertará o homem todo e todos os homens. Vem, Espírito Santo, sopra o teu vento impetuoso varrendo do nosso consciente tudo aquilo que é desprezível, tudo aquilo que está fora da verdade, tudo aquilo que é praga, é maldição, é contaminação, tudo aquilo que é opressão, miséria, tristeza, tira da nossa mente agora. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos dá uma experiência do batismo nessa hora. Dá uma experiência de dons carismáticos agora. Dá uma experiência tão mais intensa do que aquela que concedeu a Pedro e aos primeiros cristãos naquele dia memorável de Pentecostes. Vem, Espírito Santo, faz desse ambiente, aquela sala, aquela cena de Pentecostes se realizar, e se realizar com uma plenitude e com a potência que os dias de hoje precisam, para que o mundo conheça o senhorio de Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, vem orar, vem falar, vem fazer todas as coisas em nós agora, Espírito Santo. Solta a tua voz como uma criança, balbuciando palavras que você não conhece, mas que o Espírito te leva a orar agora, numa experiência inigualável, numa experiência única, numa experiência inédita de amor de Deus dentro do teu sentido de vida agora. Cantar a banda, solta a tua voz, vai além do que você foi até hoje,
Vai além do que você experimentou até hoje. Não seja alguém que duvida, não seja incrédulo, não seja alguém que põe limite. Abra-se inteiramente a Deus, ao Deus do impossível. Iri cantar a labandara, cantar a labaria, laria, 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 laria. Iri cantar a labaria, la, era la 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 la. Iri a la 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 la. Iri a la bandara, cantar a labaria, laria, 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 laria. E agora põe a mão no seu coração e diga comigo: ó Divino Espírito Santo. Força, gente, ó Divino Espírito Santo. Nosso coração enchei de amor. Amor que é mais forte do que a morte. Amor que é mais forte do que a dor, do que a opressão, do que qualquer sentimento que possa estar aqui dentro. Amor que é capaz de amar a todos, amar até os inimigos, amar até o fim, amar mesmo quando não sou amado, amar a todos, indistintamente, sem escolher, sem olhar se me fazem o bem. Amar porque quando amo, estou projetado em Deus, e Deus se projeta através de mim. Eu quero amar, não mais com amor ágape, com amor eros. Eu quero amar com amor ágape. Se até hoje o amor para mim era prazer, a partir de hoje ele vai ser doação. Se até hoje o amor para mim era satisfazer a minha vontade, a partir de hoje amor para mim é dar a vida para que o outro tenha vida, é perder para ganhar, é morrer para viver, é me comprometer, porque servo que não serve, não serve. Repete isso: servo que não serve, não serve. Repete mais uma vez. E não é cacofonia não. Preste atenção no que você está falando. Servo que não serve, não serve. A quem nós temos servido? Peça que o Espírito Santo encha teu coração para você servir a partir de hoje inteiramente ao Senhor teu Deus. Para você dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para você viver a experiência que aquele carcereiro viveu com Paulo e Silas, quando entraram na sua casa e disseram a ele: se crer, será salvo tu e tua família. E ele acreditou, e ele e toda a sua casa foram salvos. Feche os seus olhos e começa a orar pelo teu coração agora. Que tipo de sentimento você tem armazenado no teu coração? Que tipo de depósito é o seu coração? Ofereça o teu coração para Deus agora. Santa Catarina de Sena ofereceu o coração dela, ela trocou o coração dela com Jesus. A cena, quando você chega em Sena para visitar o santuário de Santa Catarina, onde está o crânio dela ali, para que todos possam tocar naquela relíquia, essa mulher que se tornou uma grande doutora da igreja. A experiência dela trocando o coração com Jesus é algo de extraordinário. Jesus tirando pela chaga o seu coração e dando a ela, e ela entregando o coração dela a Jesus, é algo de extraordinário. Talvez você nunca fez essa experiência. Tire do teu peito agora. Olhe com os teus olhos da fé. Tire do teu peito o teu coração, que já não é capaz de amar, de compreender, de ter esperança, e coloque nas mãos chagadas de Jesus o teu coração. E veja com os olhos da fé Jesus pela chaga tirando o coração deles.
e colocando o coração dele chagado dentro do seu coração. E a partir de hoje, do seu interior manarão rios de água viva. Vai orando. E vai sentando agora. E abraça o teu peito, continue a abraçar no teu peito e cante essa canção. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Segura, calma, olha para mim. O que foi que você cantou? Eu quero amar, eu quero ser. Quem é Deus? Quem é Deus? Você é Deus? Eu sou Deus? O Padre é Deus? O Papa é Deus? Quem é Deus? Eu sou aquele que sou. Deus disse para Moisés. Eu sou aquele que sou. E quem sou eu? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você agora. A verdade de Deus lá do livro do Gênesis diz que nós somos criatura feita imagem e semelhança de Deus. Santa Teresa d'Ávila nos diz que depois do batismo nós nos tornamos no mundo um outro Cristo. Quem sou eu? Eu tenho sido Cristo? Eu tenho sido imagem e semelhança de Deus na vida das pessoas? Ou quem olha para mim pensa o que é meu respeito? Como pode fluir do meu interior rio de água viva, se eu não sou capaz de adentrar mar adentro? Se eu não sou capaz de usar como Deus usa comigo, de copiosa redenção, como vai nos falar o salmista, com os outros? Como eu posso me chamar de imagem e semelhança de Deus? E olha aqui, eu vou dizer para vocês o que eu falei para todos os servos ontem à noite. Essa pregação não é para você. Essa pregação é para mim. Eu estou pregando para mim. Se serve para você, se servir para você alguma coisa do que eu vou falar nessa tarde, aproveite. Porque eu pedi licença para Deus para me pregar nessa tarde para mim. De manhã nós ouvimos o Emanuel falando que nós temos que entrar mar adentro. E Deus nos convida neste Hosana, lancem as redes em águas mais profundas. E essas águas mais profundas tendem a ser mais salgadas. Quem conhece o mar sabe disso. Quanto mais você entra no mar, mais salgada fica a água. Quanto mais você está mar adentro, mais complicada a sobrevivência. Então, lançar as redes em águas mais profundas é estar atento aos detalhes. E um detalhe importante: Jesus foi no barco com ele. Quando esse barco nos foi colocado, eu não sei quem teve a ideia, a feliz ideia de colocar aquele Jesus. Olhem aquela imagem. Olha lá, olha quem está no comando do barco. Quem é aquele barco? Aquele barco sou eu. Bate no peito e diz: aquele barco sou eu. Quem está no comando desse barco? Veja, Jesus está no barco. Esse é um detalhe importante. Assim como Ele está conosco nesse Hosana, em nosso barco. Basta apenas que deixemos Ele entrar. A pergunta é essa: quem eu sou? E quem está no comando da minha vida? Segunda pergunta: quem é o comandante do meu barco? Quem é que direciona o meu barco?
Outro detalhe importante do que nos foi falado de manhã. Jesus tem que entrar na nossa vida. A gente não pode viver uma superficialidade. Ele tem que entrar, ele tem que ser o Senhor. Com Deus é assim: ou Ele é Deus de tudo na nossa vida, ou nós vivemos um teatro, como dizia o padre ontem, feliz. Na igreja e na fé, não tem como viver um teatro. Eu sou o que sou, porque há duas pessoas no mundo que eu não posso enganar. Um é Deus, que vê todas as coisas, nos diz o Salmo 31. Os olhos de Deus estão voltados para nós. E a outra sou eu. Essas duas pessoas eu não posso enganar. Por isso eu não posso fazer teatro de fé. Eu posso enganar o papa, o bispo. Eu posso enganar até meu diretor espiritual, o meu confessor. Mas a mim e a Deus eu não posso enganar. E essa é uma verdade absolutamente certa. E a proposta que o Senhor nos faz nesse Hosana é lançarmos as redes. Ou seja, precisamos caminhar, precisamos trabalhar. A liturgia de ontem falava quem eram os primeiros cristãos, como eles eram conhecidos: o povo do caminho. Eles caminhavam, eles eram perseguidos porque eram conhecidos como o povo do caminho. Não era como nós hoje, cristãos. Naquele tempo era o povo do caminho, eles tinham um caminho. Qual é o caminho que eu tenho andado? Outra questão: será que eu estou lançando a rede no mar de Deus? Ou será que eu estou lançando a minha rede em outros mares? Ou talvez até estou dividido. Lanço a rede no mar de Deus, depois lanço a rede no mar das seitas, das depravações, das devassidões, das apetites da carne, dos projetos humanos, do relativismo, como vai falar o Papa, esse pecado moderno, da iniquidade, que é um pecado terrível. Eu podia dizer que é quase um pecado mortal, porque o único pecado mortal que tem na Sagrada Escritura é negar o Espírito Santo. Quem negar o Espírito Santo já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está condenado, diz a palavra. É o único pecado mortal. Mas a iniquidade é um pecado terrível, porque é negar a verdade de Deus em nós. E se tem uma coisa que nos liberta, que nos cura, que faz um milagre acontecer, que nos dá coragem no momento de fraqueza, é a palavra de Deus. Porque por ela foram feitas todas as coisas, e ela tem o poder de criar e recriar. Se Jesus não tivesse dito no alto do madeiro: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, nós estávamos eternamente condenados. Se Jesus, quando ressuscitou, não tivesse visto a agonia das almas que estavam no inferno, perdidas, porque não se arrependeram do seu pecado, Ele não teria instituído o primeiro sacramento que Ele instituiu depois da sua ressurreição. Foi o sacramento da penitência, da confissão. Porque pela misericórdia, e é daí que vai manar esse rio de água viva. E eu termino essa junção dos dois temas da manhã, lembrando de algo muito importante, ainda que diz assim: a igreja vive de uma ordem, ide, o evangelho de ontem. Sem essa partícula, ide, que é caminho, não tem como eu ser igreja. É fantasia. E qual é a promessa? Lançai as redes e achareis. Quando eles obedeceram unicamente à vontade de Deus, eles lançaram a rede depois de ter passado uma noite toda pescando e não tinham pego nenhum peixe. Eles pegaram todas as espécies de peixes presentes naquele mar. Quando nós fizermos única e exclusivamente a vontade de Deus, nós seremos um só povo, nós teremos uma só raça, uma só nação, uma só religião. Não haverá mais divisão de raça, de cor, de igreja, de denominação. Mas é preciso que os homens e as mulheres adentrem naquilo que se chama verdade de Deus.
vontade de Deus, não naquilo que é meu projeto, não naquilo que é minha vontade. Em João capítulo 7, versículo 37, que é o tema dessa tarde, diz assim: do seu interior manarão rios de água viva. Qual é a necessidade urgente para os nossos dias? É que sejamos homens e mulheres avivados pelo Espírito Santo. Homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo. Vejam, Pedro era uma pessoa comum até receber o Espírito Santo. Antes de receber o Espírito Santo, Pedro era alguém totalmente ignorante. Ele, para defender Jesus Cristo, cortou a orelha fora do soldado. Ele, para defender a sua vida, negou 3 vezes Jesus antes do cantar do galo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se torna um homem de uma virtude tremenda, de uma coragem espetacular. Ele é capaz de entrar e denunciar as autoridades. Ele é capaz de romper todas as mentiras que estavam dizendo a respeito de Jesus, até dar a sua vida. Ele é capaz de sair da prisão, vai falar o livro do Atos dos Apóstolos, e louvar a Deus porque foi açoitado, porque estava sendo perseguido, porque estava indo para o matadouro. Ele é capaz de louvar a Deus por aquilo que muitas vezes chamamos de desgraça, que Deus quis chamar de cruz, e que sem ela ninguém encontra Deus, diz São Boaventura, discípulo de São Francisco. Ninguém chega em Deus senão pela cruz. E muitos de nós achamos que quando nós entramos na igreja os nossos problemas acabam. Você está muito enganado. Se você não quer problema, não entre na igreja. Se você não quer cruz, afaste-se de Jesus e abraça o diabo. E vai logo, que o diabo te carregue. Agora, se você quer Jesus, se eu, Ironi, quero Jesus, e veja, eu não estou falando para você, se você sou eu. Eu disse no começo dessa pregação, estou pregando para mim. Agora, se você não quer ver o diabo, abraça a cruz. Aceita as demoras de Deus, como fala o livro do Eclesiástico. Prepara a tua alma para a humilhação. Mas não se entregue às devassidões do mundo, às apetites da carne, às corrupções. O senso de urgência para os nossos dias é sermos homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo. A beata Helena Guerra vai dizer, essa apóstola da efusão do Espírito, dos tempos modernos, que foi beatificada pelo beato João 23, quando o Papa, na abertura do Concílio Vaticano II, ela vai dizer, sem o Espírito Santo não podeis fazer nada de bom. Todas as manhãs ela levantava, olhava diante do espelho e dizia, Helena, ser santa, ser devota do Espírito Santo, e o resto é festa. Ela declarou, numa das cartas ao Papa, ela escreveu 13 cartas ao Papa Leão XIII, e numa das cartas, ela disse, Sua Santidade, a escrita é o 8º dom do Espírito Santo. Por isso que ela escreveu 470 literaturas sobre o Espírito Santo. 470 tratados, melhor, 62 literaturas. A segunda pessoa que mais escreveu sobre o Espírito Santo, depois de Helena Guerra, sobre esse rio de água viva, foi Santo Agostinho. Ele escreveu 13 tratados, e ele é doutor. Ela é beata, há 53 anos. Vamos comemorar dia 26 agora, do mês de abril. Que dia é hoje? Já foi, então já passou. O dia que embarquei, que eu vim do Brasil para cá, foi o dia do aniversário de beatificação, 53 anos. Mas graças a Deus, agora no Brasil, reconheceram um milagre da beata Helena Guerra, de um homem chamado Paulo de Uberlândia, que ano passado viajou conosco numa peregrinação, que tivemos uma conferência, onde o padre Dudu depois ficou em Roma, traduzindo todo o testemunho do milagre dele. Ele caiu de uma árvore alta, foi encontrado 7 horas depois, já com o sangue todo coagulado, com um bicho já dentro da cabeça dele, morto, desacordado. Foi levado para o hospital da cidade de Uberlândia, a família muito influente, estão nos assistindo, se Deus quiser, pela internet agora. E depois de semanas, eles tiveram acesso à novena do Espírito Santo
e ao rosário do Espírito Santo, que é um atributo que a Beata fez, que o Papa oficializou como a única novena oficial da Igreja Católica. O resto é tudo novenário devocional, mas a única novena oficial é a do Espírito Santo. O rosário do Espírito Santo, que é outro atributo que agora nós estamos recomendando que se rezem todos os dias às 9 horas da manhã, como se reza a misericórdia às 3 horas da tarde, para a gente ir rompendo as barreiras do nosso coração. E eles resolveram fazer 9 dias de novena e de rosário do Espírito Santo na igreja. Fizeram. O padre, no último dia, teve uma experiência do Espírito Santo, vendo aquela comunidade orando por uma pessoa, que até então era o coordenador, o violeiro do grupo de oração, e que estava em coma há semanas no hospital. O padre resolveu aceitar o que o Espírito Santo estava lhe falando. E o que o Espírito Santo falou ao padre? Só para ele: leva o sangue eucarístico para o Paulo. E ele foi ao bispo e pediu autorização ao bispo de levar uma gota do sangue eucarístico no hospital. Só que no último dia da novena, eles receberam a notícia, antes de começar a novena, antes do rosário, antes da missa ser celebrada, antes do padre executar o que o Espírito Santo lhe tinha pedido, que o Paulo tinha morrido. Então eles fizeram a novena, o rosário, a missa em ação de graça. E na hora da consagração, o Espírito de novo falou com o padre e disse assim: você precisa cumprir o que eu te pedi. Leva o sangue eucarístico para o Paulo. Ele tirou com um conta-gota o sangue eucarístico do cálice. Guardou, terminou a missa. Ele tinha autorização do bispo. O que ele fez? Foi ao hospital com a família para buscar o corpo morto do Paulo. E quando ele chegou no hospital, ele disse: pela intercessão da Beata Helena Guerra, pelos 9 dias de invocação ao Espírito Santo, pelo rosário do Espírito Santo e pelo sangue eucarístico, faça-se na vida desse homem o que for vontade de Deus. E pingou a gota do sangue eucarístico nos lábios do Paulo. E ele voltou à vida no mesmo instante para a glória do Senhor Jesus. No último dia 26 de março, o abade Hugo, que é circense, lá de Roma, ele foi ao Brasil junto com uma comissão de cientistas do Vaticano para celebrar em Uberlândia, para reunir-se com o bispo e com os padres, para dizer à igreja, isso foi matéria da Globo em Jornal Nacional, que no máximo 2 anos a beata não será apenas beata, mas será Santa Helena Guerra, apóstola da efusão do Espírito Santo, por causa desse milagre no Paulo. E tem muitos outros milagres no Brasil. Tem muitos outros relatos. Aí está a devoção ao Espírito Santo. Como diz Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não negligencieis o carisma que está em ti e que te foi dado como profecia. Meus amados, e a maior profecia de Deus é ser de santo como eu sou santo. Eu tenho lutado pela santidade, ou eu tenho me entregado às devassidões da carne, às corrupções do mundo, às seduções enganadoras que vêm do mundo, e que eu me acabo me tornando igual o mundo. Todo mundo faz, eu também posso fazer. Estou aqui com a minha amiga Mara Santiago, bicampeã mundial de tênis. Depois o padre vai traduzir o testemunho dela. Bicampeã mundial, Roland Garros, Wimbledon. Nos encontramos em novembro de 2010, no colo da Mãe Maria em Medjugorje, e hoje ela é um grande testemunho de uma pessoa convertida e que fez um ano de consagração de vida casta, na castidade, por causa do chamado que Deus tem para ela agora. E Deus dizia hoje na oração a ela: você teve a oportunidade de conhecer o mundo, agora você deve me fazer conhecido no mundo. Você não veio para essa terra, meu amado e minha amada, apenas para ganhar dinheiro, para resolver o teu problema financeiro, a tua crise, para resolver o problema das suas contas, das suas dívidas, dos seus bens. Ou se você veio fugido, não é isso.
Isso não é verdade, isso é uma mentira a teu respeito. Você veio para essa terra para ser fogo de Pentecostes, para ser homem e mulher de avivamento, para ser homem e mulher comprometido com Deus e não com o mundo. Se você quer que emane um rio de água viva, não negligencie o carisma do Espírito que está em ti e que te foi dado para ser sinal de Deus no mundo. O documento da Aparecida, essa conferência tão importante dos bispos da América Latina e do Caribe, ele diz que na Marginal 311 é preciso renovar o carisma original. Tiago vai dizer, reaviva a chama que há em ti. A beata Helena Guerra vai dizer, é tempo de avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Reavivar é restaurar apenas o velho. Agora, avivar é estar pronto, é estar dentro do mar para viver o novo. Essa palavra avivamento que nem tem tradição no dicionário. Se você buscar, não vai ter. Não tem, porque é novo. Ninguém sabe explicar, porque é mistério do Espírito Santo, e o mistério do Espírito não tem explicação. Nem os entendidos sabem dizer o que é avivamento. Só quem sente, só quem mergulha, só quem sai da margem. E eu quero dar um recado para você agora e para mim. Ironize, se você está vivendo à margem da fé, à margem da verdade evangélica, à margem da vida de serviço com Deus, ironia, você vai se tornar um marginal, porque quem vive na margem se torna marginal. Lá em São Paulo tem a Marginal Pinheiro, a Marginal Tietê, fede pra caramba. Você vai feder, eu vou feder, nada mais que isso. Porque quem vive na margem se torna presa fácil do inimigo. O inimigo vive aquilo que João escreve no Apocalipse 3,15. Ele vive a caça de corações mornos, de corações que estão na igreja, vivendo uma aparência de fé, um papel teatral de fé. Eu sirvo no grupo de oração, eu sirvo na comunidade tal, eu sou ministro, eu sou leitor, eu sou catequista, eu sou título, mas eu não sou o testemunho daquilo que digo que tenho título. Eu não tenho uma vida contingente àquilo que falo, aquilo que anuncio, aquilo que aparento para os outros. Chega! É preciso viver uma fé concreta. Por isso que Jesus vai dizer aos discípulos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, não vos afasteis de Jerusalém antes da chegada do Espírito Santo. Não queira servir a Deus sem ser impregnado do Espírito Santo. A Lumen Gentium vai dizer isso. A Evangelho no Tiande também. A Redentores Missio também vai falar isso. É impossível servir a Deus sem ser batizado no Espírito Santo, sem viver a experiência de Pentecostes. Não se engane. Se você está servindo a Deus e você ainda não experimentou o que é essa graça de avivamento, o inimigo só está dando um tempo para dar uma paulada na sua nuca e quebrar você inteirinho. Se o Espírito Santo que gerou o verbo no útero da Virgem Maria foi capaz de gerar o verbo carne, o Espírito Santo vai gerar o verbo palavra de Deus para você pregar e testemunhar com a tua vida a partir de hoje. O verbo, poder para curar, para sarar, para libertar. É isso que Jesus vai falar em Marcos 16. Esses milagres acompanharão aqueles que creem em meu nome. E para servir a Deus, hoje é preciso ter o quê? Bata na sua cabeça. Cabeça para pensar. Força, diga isso. Gente, eu sem óculos eu não escuto. Vocês têm que falar forte. Bate na cabeça e diga. Eu já estou começando a ser curado dos olhos. Vai de novo. Bate no peito. Coração para amar. De novo. Mais forte. O terceiro ponto é complicado. Bate no bolso e diz assim: bolso para ajudar.
E aqui começa a vida do cristão, ser comprometido como um dizimista na sua comunidade, não só o dízimo daquilo que ele ganha, mas o dízimo do seu tempo em servir ao Senhor, e em servir ao próximo por causa de Deus, bolso para ajudar, temos que ter cabeça para pensar na verdade evangélica, coração para amar a Deus e ao próximo por causa de Deus, e bolso para ajudar, para sermos pessoas que fazem oferendas, que são dizimistas, que cumprem os preceitos, que frequentam o templo não por causa de um cargo, de uma posição, ou porque herdou uma fé do seu pai e da sua mãe, mas porque conhecem a Jesus Cristo, porque cheios do Espírito Santo, querem que o mundo conheça Jesus Cristo. Não é por mim. Veja, é preciso para que emane um rio de água viva, que nós retornemos à fonte. E para retornar à fonte é preciso um requisito básico: ter sede. Venha a mim quem tem sede. A pergunta que Deus está fazendo para mim, Ironi: você tem sede de mim, Ironi? Você tem sede de mim, Pedro, Paulo, Maria, José, internauta do mundo todo que está orando conosco? Ou você está aqui apenas para cumprir um preceito, para passar tempo, para satisfazer o teu ego, a tua vaidade? A quem eu, Ironi, penso que possa enganar? Reinflamar o carisma, como fala Paulo aos Coríntios no capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação estão longe da minha eloquência persuasiva da sabedoria, era antes uma demonstração do poder do Espírito Santo e do poder divino. Será que a nossa pregação tem sido essa demonstração do Espírito Santo e do poder divino que está em nós? Será que o nosso serviço na comunidade tem sido essa demonstração do poder divino? Ou eu tenho me mostrado, eu tenho me promovido, eu tenho buscado o meu interesse? No começo desse ano eu voltei de Lugano, com quase 18 graus negativo, e fui ao Paraguai pregar direto, com 40 graus positivo. Cheguei lá, você imagina, doía, se eu tocasse no fio, eu ia tomar banho, doía o cabelo. A água batia, doía tudo. Passei muito mal, e de lá para cá, eu fisicamente foi desse retiro. Eu lembro, não vou esquecer, porque foi bem no final de semana do meu aniversário, 23 de janeiro. E de lá para cá foi ao ponto que na Semana Santa eu passei 8 dias de cama. Começando antes já, eu não via outra coisa na minha vida a não ser a morte. Eu comecei a ser seduzido por Satanás ao ponto de pensar que tudo que eu fiz em 26 anos de missão, fui eu. Não foi Deus em mim. Eu cheguei ao ponto de questionar coisas que eu vi, porque nesse mês de janeiro, no Paraguai, no final do retiro, apresentaram para nós uma mulher grávida de 4 meses com um tumor na cabeça, numa região onde o tumor estava dilatando e não havia como fazer cirurgia, precisava de um processo de tratamento de radioterapia e quimioterapia, e para fazer esse processo de tratamento, ela precisava abortar a criança de 4 meses. E uma mulher da roça, uma mulher muito simples, o seu esposo da roça, eles foram ao retiro, e quando eles souberam que tinham que abortar a criança, eles foram ao médico, e quando o médico falou, você precisa abortar para fazer o tratamento, ela falou assim: doutor, Deus deu a vida, Deus tira quando Ele quiser, eu não vou abortar, eu não tenho direito de tirar a vida, porque a vida não é minha, é de Deus. Mulher da roça, ensinando o doutor. Aí ele falou assim: mas se você não abortar e fizer o tratamento, a criança vai morrer do mesmo jeito, e você corre o risco de morrer também. Então vamos matar a criança para salvar a tua vida. E ela falou: Deus deu a minha vida, Deus deu a vida dessa criatura que eu estou gerando, Deus tira a minha vida e tira a vida dessa criatura quando Ele quiser. A vida é de Deus, não é minha. E o médico falou: então vá morrer em casa. Foi isso que ela ouviu do médico, e ela foi para casa para morrer em casa. Aquela semana de quarta a domingo foi o pior tormento da vida dela. Ela sofria dores que não tinha remédio que acalmasse a dor. Ela não podia ouvir o barulho de um talher que caía no chão, que a sua cabeça parece que ia explodir.
Ela não pôde ir ao encontro, porque ela não suportava o volume do som, a conversa das pessoas. Mas o seu esposo, na fé, foi ao encontro. E no sábado à tarde chegou e disse assim: se eu trouxer a minha esposa, você reza por ela. E me contou a situação. Eu disse a ele: então não precisa nem trazer, diga para ela ficar em casa que eu rezo daqui. Porque Deus não tem distância. Só que quando ele chegou em casa, ela falou assim: eu quero ir lá receber oração. E ela foi. Como era o dia do meu aniversário, os jovens fizeram um bolo. E eu fiz o que eu nunca fiz em 46 anos de idade. Tive a liberdade naquele dia, porque eu amo o jeito da juventude viver a fé. É impressionante. A garra, a ousadia, a valentia dos jovens. E aí quando eles chegaram com aquele bolo e cantaram parabéns para mim, eu peguei o bolo, coloquei minhas duas mãos em cima do bolo e comecei a esfregar na cara de tudo aqueles jovens. E você sabe que jovem não deixa coisa barata. Eles tomaram o prato de bolo da minha mão e pegaram o bolo e começaram a lamear eu da cabeça aos pés. Eu tinha bolo dentro do olho, bolo dentro das orelhas, tinha bolo por tudo. E terminou aquele momento, eu fui para a sala dos fundos para tentar me lavar. Quando eu cheguei estava essa mulher. E eu com as mãos, tudo lameado de bolo. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Olhei para o marido e disse assim: a sua esposa suporta mais um pouco, eu vou me lavar. Quando eu fui sair para me lavar, a mulher disse assim: não, é do jeito que você está, que você tem que ser canal de Deus para mim. Eu creio que Deus vai falar para mim através de você. E eu, com as mãos lameadas de bolo, toquei sobre aquela mulher, orei por ela e pedi que o Senhor a curasse. E o Senhor disse: diga a ela que volte ao médico. E diga que ela procurou outro médico. E o médico disse que o diagnóstico dele está errado. E que é para ele fazer um outro exame porque ela não tem nada. Ela voltou. O médico só pôde atender ela na quarta. Quando chegou na quarta-feira, foi ela e o marido. Quando chegaram no médico, o médico olhou para ela e falou assim: então você veio para abortar? Ela falou: não, doutor. Eu vim aqui porque eu fui em outro médico. E esse médico fez um exame. E ele disse que o seu laudo, o seu diagnóstico está errado. E é para o senhor fazer outro diagnóstico, porque eu não tenho nada. O médico começou a gritar com ela: sua retardada, quem é esse médico? Quem é esse profissional? Faltou ética. Primeiro que você nem sabe que diagnóstico você tem, porque os teus exames estão aqui em cima da minha mesa. Você nem levou os exames para casa. Como é que ele pode dizer que o meu diagnóstico está errado se ele não tem os exames na mão? Como que ele pode encontrar um diagnóstico? Que médico é esse? Gritava o doutor para ela. E ela olhou e falou assim: Jesus. Quando ela falou Jesus, o médico engoliu a saliva seca e falou para ela: então vamos fazer os exames. Fez os exames. E o próprio médico fez questão de ir à casa deles para dar notícia: você pode ter essa criança, porque você não tem mais nada. O tumor desapareceu. Só tem uma mancha, uma sombra no teu cérebro. Mas você não tem mais o tumor. Você está curada, liberada de qualquer tratamento quimioterápico ou de qualquer tratamento que precise para esse tumor. Você não tem nada. E ela está gestando para a glória do Senhor Jesus. O nosso Deus é o Deus da vida. Vejam o que diz o documento de Aparecida na Marginal 552. Nós devemos recobrar o fervor espiritual, a audácia apostólica. Ontem o padre usou uma palavra na missa. Padre, como é que é aquela palavra que o senhor usou? O senhor disse que adaptou ela. Restabelecer. Recolocar. É tempo de recolocar. Recolocar o quê? A minha vida, os meus sentimentos, a minha esperança, a minha confiança nas mãos do Senhor. De saber que só de Deus vem aquilo que eu preciso. É tempo de eu recolocar a minha vida a serviço do reino de Deus, me comprometendo na comunidade com um testemunho de vida. Nós estamos aqui com o Maurício, a Renata e a Lara. Fiquem de pé. Onde que eles estão? Olha, ela estava grávida da Lara. A mãe do Maurício levou a foto. Nós oramos pela foto. Ela não tinha possibilidade mais, de continuar a gravidez. E hoje está ali o milagre. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível para aqueles que creem. A Lara, o milagre de Deus. Nós oramos pela foto.
Para Deus não tem situação impossível. Para Deus não tem local que Ele escolha para fazer um milagre. E hoje Deus usou você e quer usar a partir de hoje você, a partir desse Hosana você, para ser uma fonte de milagre, de cura na vida das pessoas. Eu não teria condição, na quarta-feira, às 18 horas da tarde no Brasil, eu tive que ir ao médico, pegar uma autorização, porque na quarta-feira à tarde, eu tive o sentimento de ligar para o Hélio e dizer, perdão, mas eu não tenho condição física de pregar Hosana. Eu fui ao médico e o médico foi para mim a palavra de Deus, Ironi. Se você parar, o trem passa por cima. Então corre, porque o trem exige rapidez. Vai evangelizar. E eu entrei no avião, gente. Parecia que o mundo tinha acabado. Quando eu desci aqui, eu não tinha mais nada para a glória do Senhor Jesus. E é isso que nós devemos pensar, nós devemos agir diante deste milagre. Eu trago aqui 10 conselhos que Santo Antônio Maria Claret nos dá para podermos viver uma vida de avivamento. Primeiro dos 10 conselhos, não deixe para ninguém fazer o que tu mesmo pode fazer. Não são os outros que têm que servir, sou eu. Não são os outros que têm que ser santos, sou eu. Eu dizia para Mara hoje, quando orávamos junto com o padre por ela, o Padre Pio nos ensina que o problema do mundo não são as pessoas más, mas a omissão dos homens e das mulheres bons. E quem são bons? Todos os filhos e filhas de Deus. Mas quando se omitem da verdade, da filiação, da criação. Eu vou mais longe. Você falou hoje, quem foi que apertou para explodir o Big Bang? Eu acho que o mesmo que apertou, foi o mesmo que criou aquela gotinha. Que dentro dela tinha tudo que existe hoje. Porque as pessoas são até capazes de afirmar que o mundo surgiu a partir da explosão do Big Bang. Mas não são capazes de afirmar e de dizer com clareza, só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus tem o poder de fazer algo que é todo o universo caber dentro de uma gota. Se você tem poder mais que isso, então comece a servir ao teu prazer. Se você não tem, então comece a servir a Deus. Pare de perder tempo. Segundo conselho, não disponha do dinheiro antes de tê-lo em mãos. A maioria das pessoas hoje estão se matando, estão entrando em depressão por causa de contas. Mas também compra tudo em cartão de crédito, tudo a prazo. Está comprando até a sogra a prazo, está fazendo financiamento para casar. Tudo é a prazo hoje. Nós estamos gastando sem ter. E depois ainda vamos dizer, Deus me abandonou. Olha a crise que eu me encontro. Que culpa Deus tem? Terceiro conselho. Não compre coisa alguma, por mais barata que seja, se não estiver necessitando. Olha quantos bagulho tem pendurado na tua casa. O que as paredes aproveitam daquilo? Olha quantos penduricalhos você tem. Olha quantos anéis. Olha quantas coisas você tem. Olha as mulheres, por exemplo. Aí, meu Deus do céu, ela não sai, não usa 2 dias o mesmo sapato. Só tem 2 pés e tem 100 pares de sapato na casa. Só tem 2 orelhas e tem 1.500 tipos de brinco. Gente, olha o que nós estamos fazendo da nossa vida. Nós entramos num consumismo dilacerado, exagerado, extremamente fora daquilo que é a vida de um filho, de uma filha de Deus. Pensamos apenas em ter, em mostrar que temos, e esquecemos que do nosso lado tem gente morrendo de fome, tem gente matando, tem gente sofrendo porque não conhece Deus, e que nós poderíamos estar gastando lá, investir no reino de Deus, na construção do reino de Deus, porque de Deus vem tudo, e para Deus tudo deve ser oferecido como um louvor. Quarto ponto, evite o orgulho, porque é pior do que a fome, do que a sede e do que o frio. Evite o orgulho.
Para nós não nos atrasar muito, não sei quanto tempo eu tenho. Nossa Senhora. Quinto ponto. Nunca te arrependas de ter comido pouco. Engraçado, ele não manda fazer jejum. Mas ele fala, nunca te arrependas de ter comido pouco. Ano passado, quando eu pregava aqui, tem muito cristão que quer ser cristão, mas não quer rezar, não quer jejuar, não quer confessar, não quer participar da missa, acha que só grupo de oração resolve. Então você pode ir a 1 milhão de grupo de oração. Se você for numa missa de 15 minutos, vale mais do que 1 milhão, ou 10 milhões, ou sei lá quantos bilhões de grupo de oração. Porque ali está o teu alimento de vida eterna. E eu sou 26 anos membro de um grupo de oração. E vou toda semana ao grupo de oração. Mas eu vou à missa todo dia. E o ano passado, quando eu vim pregar aqui, era um dia importante. Eu cheguei na sexta, no sábado, era o casamento do príncipe. No domingo, era a beatificação de João Paulo II, quando eu e o Dunga estávamos aqui. Me marcou muito a pregação do Dunga, quero retomar ela aqui hoje, que ele disse que nós tínhamos que ser que nem árvores. Lembra? Usou aquele texto de Paulo aos Coríntios. Vocês estão lembrados? Quem estava aqui ano passado? Eu nunca mais vou esquecer essa pregação na minha vida. E ele começou a falar que uma árvore tem tudo. Ela tem raiz, ela tem tronco, ela tem galho, ela tem folhas, ela dá fruto. Mas ela precisa ser podada, porque senão o fruto vai azedar. Ele também disse que para uma árvore nascer era preciso algo mais importante que a árvore. A semente. E se a semente não morre, a árvore não nasce. O fruto não tem raiz, não tem tronco, não tem nada. E eu saí daqui, na segunda-feira, mataram o Bin Laden. Quando me deixaram no aeroporto, imagina um loiro com medo. Minha filha, eu tenho uma garrafa, eu não estava tomando de teimoso, vou pôr essa lá, vou tomar um gole agora, porque você é a voz do Espírito Santo. Silenciosa através de uma garrafa de água. Deus fala nos detalhes. Você foi sinal do Espírito Santo para mim. Porque quem serve a um profeta de Deus terá serviço de Deus com garantia e com a mesma qualidade de um profeta. É assim que Deus vai servir a partir de hoje na tua vida. E você vai ver o milagre acontecer, principalmente sobre aquela situação do seu filho. Que há tempo você pedia e não via resultado. A partir de hoje, você vai ver resultado. Como você vai ver o milagre de Deus nesse teu ouvido aqui, que você sentia dores, que doía toda essa parte da sua nuca. E você nunca mais vai sentir a partir de hoje, porque Deus está te curando. Porque você serviu alguém que estava precisando ser servido. Com uma simples garrafa de água. Eu não sei quem da sua casa, mas o Senhor me mostra uma pessoa da sua casa com opressão de morte, de espírito de morte, de revolta, de uma ira. Essa pessoa está sendo agora, onde ela está liberta, em nome de Jesus Cristo. E para Deus não há distância. Pode colocar o nome dela agora no coração de Jesus, porque ela está liberta. Se você confirma essas 3 graças, fique de pé em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Deus. Sabe, Deus é assim. Quanto mais eu sirvo Ele, mais Ele serve a mim. Quanto mais eu me dou a Ele, mais Ele se dá a mim. Quanto mais eu me entrego a Ele, mais Ele se entrega a mim. A medida do amor de Deus na minha vida é a medida do meu amor ao próximo, do meu amor ao reino, do meu amor à igreja, do meu amor ao serviço. Essa é a medida de Deus. A mesma medida que eu calco é a mesma medida que eu serei calcado. A mesma medida de perdão que eu dou é a mesma medida de perdão que eu receberei. Então eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu não tenho direito de condenar ninguém. A pior criatura, olha, Santo, como é que é lá? Longino. Não, São Longino foi o que perfurou. Santo da cruz lá, Dimas, né? Santo Dimas. O ladrão roubou a vida inteira e com uma frase roubou o paraíso. Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. Isso que é ser bom ladrão, gente. O cara era bom demais. Deus amava o jeito dele roubar, que deu tudo para ele, fingiu que nem estava vendo que deu.
Eu fico imaginando a cara de Abraão, de Moisés, de Elias, de Eliseu, de Isaac e de todos os outros que entraram depois do que ele no céu. Porque ele entrou primeiro, os outros entraram depois do terceiro dia. Todas as gerações antes entraram depois do terceiro dia. Ele entrou naquela hora, hoje mesmo. Ele foi o primeiro a entrar no céu, gente. Gente, olha que coisa, ele inaugurou o céu. Padre, alguém entrou antes dele no céu? Impossível, porque todos, depois que Jesus desceu à mansão dos mortos, ele rasgou o véu, nos ensina a igreja, e entrou no céu. Então ele entrou antes que todos os outros santos, todos os outros patriarcas, todos os outros profetas. Quem, mesmo num ato tão simples, reconhece Deus e testemunha Deus, mesmo contrário, mesmo quando todo mundo vê desgraça, vê maldição, ele viu bênção, ele viu salvação. E eu voltando, cheguei no aeroporto, me largaram lá. Imagina um loiro que só sabe falar 2 palavras: hot dog e milkshake. Loiro já tem pouca coisa na cabeça. Uma vez abriram a cabeça um loiro para ver o que tinha dentro. Minha filha, se contenta com o que você tem. Abriram a cabeça do loiro para ver o que tinha dentro, tinha só um cabo. Aí o cientista, né, para ver, a pessoa deve ter muitos megabytes nesse cabo, resolveu cortar o cabo para ver o que tinha dentro. Cortou o cabo, caiu as 2 orelhas. Não era nada, era só um suporte de orelha. Então você imagina, um cara com medo, sem conhecimento nenhum, desesperado. Eu ia para Milão, de Milão eu ia para Lugano. Quando eu chego no aeroporto de Londres, aquele aeroporto daquele tamanho, o cara me leva para tomar café, eu olho lá na televisão, o presidente dos Estados Unidos anunciando a morte do Bin Laden. Eu entrei em pânico, gente. Eu fiz meu check-in, peguei meu kit anti-satanás, a cruz, a Bíblia, o terço, o óleo, o sal, a água. Fui para um cantinho do aeroporto e comecei a rezar, eu não tinha outra coisa. Mas tomei uma decisão. Até eu chegar em Lugano, eu não quero pão, não quero água, não quero nada. Eu vou jejuar. Porque o jejum faz manar rios de água viva. Me liberta do medo. E eu ia voar 7 horas. Ia pegar meu ônibus 7 horas. Desculpa aí, Samuel. Emanuel, tudo significa face de Deus. Tudo que termina em El é face de Deus. Você é face de Deus. Isso aí que é importante. Face de Deus. Apesar de ter uma cabeça de jegue, é face de Deus. Ó, eu não ri, quem riu foi os outros, hein? Eu só falei. Olha o padre do seu lado. Olha, mano, olha o padre do seu lado. O padre tá sério, gente. Não filma o padre, por favor. Gente, aí fui lá pro canto, fiquei rezando. Meu voo que saía às 7, saiu meio-dia. E eu, meio-dia, fui pro avião. Sentei, entrou um bacanão, todo vestido de terno e gravata. Começou a falar inglês com os dois que estavam na frente. Eles começaram a falar inglês, eu comecei a orar em língua. Coricanta laçaria, coricanta labaré. Eu não entendia eles não me entendiam também. Eu falei, vou empatar esse jogo. O cara está falando coisa, falando alto, coisa que eu não conheço, que eu não entendo. Eu só entendo a língua do vocês. Não tem outra língua que eu conheça. Então eu vou orar em línguas. Aí decolou, a moça veio, serviu, não sabia falar, não quero, eu só com o dedinho. Ela passou, ele também não pegou nada. Aí quando ela veio coletar a bandejinha, que eu não tinha nada, ela ofereceu um copo de água e eu só com o dedinho. I don't know, não sei. Dizer não, então só. Aí o cara que estava do meu lado, que até então só falava inglês, pegou no meu braço, olhou para mim e falou assim, que bonito, você é católico? Imagina um cara com medo. Alguém começa a falar na língua dele, o que ele faz? Sim, eu sou católico, eu estava pregando Osana Londres, e eu saí do Osana Londres, estou indo para Milão, e de Milão eu vou para Lugano, tem um casal me esperando, eu não sei o que vai ser na minha vida, eu estou com medo. O cara viu o meu desespero. Calma, que linda a tua atitude. Eu percebi que além de você ser católico, porque está aí com a Bíblia, com o terço, com a cruz, você está jejuando? Eu falei, sim, eu estou jejuando, porque o jejum é um alimento que me fortalece, me faz testemunhar Jesus Cristo, mesmo no medo. E aí eu olhei para ele e tomei, agora eu já estava mais calmo, tomei a liberdade de perguntar para ele, e você é católico? Eu percebi que você também está jejuando porque você não pegou nada?
E ele olhou para mim e falou assim: eu estou jejuando sim, só que eu não sou católico, eu sou satanista. E eu estou jejuando para Satanás dominar o mundo. E o que nós cristãos estamos fazendo? Abandonando as práticas espirituais? A verdade de fé? E vamos achar que nós ainda estamos testemunhando Jesus Cristo? A quem nós estamos servindo? Como estamos servindo? E aonde queremos chegar com essa verdade que estamos vivendo? Sexto ponto, toma sempre as coisas pelo lado suave e seguro. Não trate os outros com agressividade. Seja manso, humilde de coração. E acharei repouso no Senhor sempre nas tuas tribulações. Sétimo ponto, esse é importante. Se estiveres zangado, conta até 10. Se estiveres ofendido, conta até 100. E se estiveres enfesado, conta até 1000 antes de responder alguém. Veja, se estiver zangado, conta só até 10 antes de responder. Se estiver ofendido, conta até 100. Agora, se estiver enfesado, conta até 1000. O Padre Léo dizia que a palavra, e deve ser verdade, porque ele era muito inteligente, ele dizia que a palavra enfesamento vem de fezes. Uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de merda. Você já pensou uma pessoa enfesada jogando diarreia pela boca? Cada palavra é meio quilo de diarreia. O que vai fazer na vida dos outros? Somente um santo poderia dar um conselho desse. Se tiveres enfesado, antes de responder alguém, conta até 1000. Oitavo ponto. Pensa bem antes de dar um conselho para alguém. Por isso que eu falei que eu estava pregando para mim hoje. Esteja sempre pronto para servir. Nono ponto, importantíssimo. Do teu amigo, fale bem. Do teu inimigo, não fale nem bem, nem mal. E último ponto, a resposta suave e humilde quebranta a ira. As palavras duras excitam o furor. Eu conto no livro A Poder de Deus o testemunho daquele homem presidiário em São Paulo. Eu não sabia que era um presidiário. Aqui eu encerro para a gente orar. E eu fui pregar um acampamento de oração na Grande São Paulo. E no final da primeira pregação eu falava que pela palavra de Deus, qualquer coisa pode ser mudada. E hoje, quando vocês falaram que as crianças dançaram e cantaram uma música, tudo pode ser mudado pela força da oração, que de manhã tinha sido pregado sobre isso. A palavra do meu diretor espiritual, quando eu saí do Brasil, foi essa para mim. Tudo pode ser mudado pela força da oração. E eu preguei aquele acampamento. No final do retiro, uma mãe chegou para mim. O Gabriel, nosso filho, que hoje tem 15 anos, naquela época tinha 7. Tinha 4 para 5, não 7. E eu imaginei o Gabriel. Meu filhinho precisa muito dessa palavra. Meu filhinho precisa de oração. E eu tinha viajado a noite inteira. O Gabriel não estava bem aquele dia quando a gente saiu de casa. E eu comecei a pensar no Gabriel. Se eu estivesse pedindo para alguém ir visitar o Gabriel e orar, como eu gostaria que se alguém fosse, eu ia ficar muito feliz. Eu na hora cansado mesmo daquela pregação, no entusiasmo, sem parar para pensar. Essas coisas a gente faz sem pensar. Foi para assim, minha filha, quando terminar o encontro hoje, eu vou falar com a coordenação do encontro para eles me mandar lá rezar pro seu filhinho. Ela falou, que bom. Então eu falei, você me procura no final do encontro. E saí, fui para a sala, fiz lanche, voltei, preguei o dia inteiro. Quando foi no final da tarde, na missa, ela chegou e sentou do meu lado. Ela foi fazer uma das leituras, sentou do meu lado. E aí ela falou assim, pregador. Só que naquela hora eu já sabia quem era o filhinho dela. Sabe quem era o filhinho dela? Um bandido que estava condenado a mais de 120 anos de prisão. Que só dentro da penitenciária tinha matado 3. Que estava sozinho numa cela. Eu conto todo o testemunho no livro A Poder de Deus. Estava preso numa cela, porque sozinho, muito doente, esperando a morte chegar, porque ele não podia ficar com ninguém. Quando me contaram, porque as pessoas que coordenavam o encontro já tinham ido rezar.
Quando me contaram que era eu falei assim, então não posso, estou cansado. Gente, eu tenho piedade de mim, eu viajei a noite inteira, gente. De ônibus, foram mais de 800 quilômetros. De ônibus mesmo. De 4 rodas, não de asa. Sim. Nessa ou na outra? Nessa? Na outra? Começa com o testemunho na outra. Daí eu reduzo para nós não atrasar muito. Pode ser? Se começa o testemunho na outra pregação, assim todos vocês voltam sem chegar atrasado. Já? Isso aí é as cenas dos próximos capítulos, para ninguém perder. Aí, a mãe chegou para mim. Naquela hora da liturgia, falou assim, pregador, você falou hoje, palavra dada, palavra a ser cumprida. Eu falei, que palavra? Ela falou assim, você disse que ia orar por meu filho, você vai cumprir a sua palavra, né? Eu falei, E eu fiquei torcendo para o padre demorar a missa, porque eu imaginei, deve fechar o presídio, força máxima. E a missa se estendeu e eu comecei a dar glória a Deus. Deus ouviu minha prece. Quando terminou a missa, a mulher veio, vamos? Já arrumei até o motorista. Eu falei, vamos. E eu fui no caminho. A minha oração era poderosa. Tomara que o presídio esteja fechado. Tomara que o presídio esteja fechado. Tomara que Quando cheguei na porta daquele presídio, estava lá, aberto para a visita das 14 às 22. Falei, não, deve ser uma brincadeira. O pessoal do acampamento de oração está fazendo teatro comigo. Falei, como é que pode um presídio de força máxima abrir para visita até 22? Era um dia onde a pastoral carcerária, as igrejas evangélicas, a igreja católica, os padres, foram lá para atender todos os presidiários. Era um dia de festa no presídio. Todos tinham saído da cela para participar das atividades, menos o filho daquela mulher. Como ele não saiu, de novo eu comecei a louvar a Deus. Falei assim, não vai dar para entrar se ele não pôde sair, porque não pode ninguém entrar. Aí a mulher falou, não, vamos conversar com o carcereiro. Aí a gente foi, o padre acompanhou a gente chegou lá, o carcereiro falou, só pode entrar uma pessoa. Falei, resolvido o problema. Entra a mãe, ela está morrendo de saudade. Olha que coisa de Deus, entra a mãe. E a mãe olhou bem e falou assim, não, entra o pregador. E eu fui fazendo um ato penitencial. Como uma ovelha perdida. Pedindo perdão, que Deus tivesse misericórdia de mim. E ainda até lembrei a Deus umas 3 ou 4 vezes. Falei, Senhor, ele já matou 3, eu vou ser o 4º. Mas tenha misericórdia, me dê a salvação. Quando cheguei, a mãe ficou do lado de fora da cela, o carcereiro do lado de fora. Ele abriu a porta, entrou e chaveou a porta. Ele estava jogado num canto assim. Aquela cela tinha mofo, resto de comida, rato caminhando, fezes nas paredes. Você não queria, aquilo não era o lugar de um ser humano, gente. De um filho de Deus, não. O que eu quero para a minha vida? E eu entrei e já fui naquela jaculatória fajuta daqueles que não têm profundidade na fé, que vivem a superficialidade. Jesus te ama. Eu não acreditava nisso. Mas eu tinha uma maneira de fazer ele ser menos agressivo comigo. Jesus te ama. Ele nem sequer olhou para mim. Eu falei, Senhor, não deu certo. E agora? Aí o Senhor falou assim para mim, a verdade. Eu falei, Senhor, que verdade? Esse homem não vai querer saber da verdade. Fale quem te trouxe aqui. Eu falei, Senhor, foi o amor da mãe. Senhor, então fale do amor da mãe. E eu sentei ali naquele ninho junto com ele, do lado dele. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou, agora ele me mata. E eu comecei a falar para ele, olha, eu viajei a noite toda. Eu cheguei cansado no encontro. E a sua mãe veio conversar comigo, dizendo que você estava muito mal e eu precisava de oração. E quando a sua mãe veio conversar, eu comecei a imaginar meu filho lá em casa. Sabe, eu tenho 2 filhos, eu falei para ele. E eu comecei a imaginar meu filho mais novo, de 4 para 5. Pensa bem, eu tenho muita coisa para fazer para ajudar ele. E eu comecei a pensar no meu filho, de 4 para 5 anos. E como eu gostaria que alguém ajudasse. E aí agora eu tenho que dizer uma coisa para sua mãe. Quando ela fala de você,
ela não fala de um bandido condenado a mais de 120 anos de prisão. Não fala de um homem que só dentro dessa cela matou 3. Não fala de alguém condenado à morte eterna. Ela fala, meu filhinho, porque ela te ama. É como se você fosse um bebê recém-nascido para ela. E aquilo começou a escorrer lágrima no olho dele. E eu percebi que a linguagem do amor da mãe que me levou lá era o caminho que Deus encontrou para quebrar e arrancar aquele coração de pedra, para que a partir dali pudesse fluir rios de água viva. E ele topou, fez uma renúncia. Após a renúncia ele começou a vomitar muito. Maçarocas de cabelo, uma coisa negra, esquisita, muito nojenta. E depois pediu um copo de água. A mãe correndo, foi buscar água, trouxe, me deu pela cela. Eu dei a ele o copo, me despedi e fui embora. Passados 6 meses eu fui pregar o Pentecostes em Campinas. Quando eu cheguei na porta do ginásio de Campinas, eu olhei para a mulher e conheci na hora. Nunca mais eu ia esquecer a fisionomia daquela mulher. Quando ela veio perto de mim e me abraçou, eu falei, hoje eu não posso, estou muito cansada. Falei, sou doido? Uma chance Deus me deu, 2 é burrice. Daí ela falou assim, não, hoje eu não vou te pedir nada, hoje eu só quero te agradecer. Você não sabe o que aconteceu com meu filho. Eu falei, morreu? Eu estava morrendo. Ela falou, morreu. Eu falei, nossa, coitadinho, tão gente boa. Foi aí meu filho morreu. Mas nasceu um novo cristão. Aquele que lá dentro matava e que estava condenado a morrer naquela cela, depois que Jesus entrou na vida dele, hoje ele não tem mais fechadura na cela dele. Ele não tem mais vontade de sair daquele presídio. Todos os dias ele conduz o terço e vai de cela em cela na ala dele, convidando os detentos para orar com ele. E se você quiser comprovar, segura um pouquinho. Você pode ir toda quarta-feira, ela dizia para mim, porque agora ele é o pregador do grupo de oração às 3 horas da tarde, na hora da misericórdia. Ele que prega a palavra de Deus todas as quartas-feiras no grupo de oração, no presídio, quando os presidiários saem para tomar sol. Pode aplaudir. Para Deus não importa quantos, ou qual o crime, ou o pecado que eu tenha cometido. Para Deus importa que eu tome uma decisão de segui-lo, de servir somente a Ele, e de por Ele servir a toda a humanidade, para que todos saibam que há um Deus que nos ama de uma maneira que abriu o seu peito e jorrou o que ele tinha de mais precioso para a salvação da humanidade: a sua vida, o seu sangue e a sua água. E se Deus foi capaz de curar essa filha hoje, libertar a sua casa, foi capaz de curar aquela irmã lá do Paraguai, foi capaz de devolver a vida a esse que estava já decretado a sentença dele, quanto mais Ele pode fazer na minha e na tua vida, se nós tomarmos uma decisão de servir inteiramente ao Senhor. Fique de pé. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me decidi. Eu quero ver sair de mim, do meu interior, rios de água viva, para que o mundo reconheça que Tu estás vivo, presente no meio de nós. Mas sozinho eu não posso, Senhor. Sozinho eu não consigo, Senhor. Então derrama sobre mim agora a plenitude do Teu Espírito, a água viva do Teu Espírito. Vem, Espírito de Deus. Cantará la bandara, cantará la bandara,
Iria la 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 la. Iria la bandara la 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 la. Iria la 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 la. Era la 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 la. Iria, solta a tua voz. Eleva a tua voz o mais alto que você puder. Vem Espírito de Deus e sopra nos quatro cantos de Londres. Sopra nos quatro cantos desta comunidade. Sopra nos quatro cantos desta igreja. Sopra nos quatro cantos dessa igreja, que é esse filho, essa filha que veio para este Osana, que está aqui presente nesse santuário, ou que está de casa, em qualquer parte da humanidade, participando conosco pela internet. E derrama rio de água viva agora, que emane do interior de cada um desses filhos, torrencialmente, a unção de vitória, de milagre, de conquista, de multiplicação, de santidade, de compromisso, de ousadia, de valentia, de militância mística, de combatividade profética, de santidade. Dai o dom de orar em línguas, dai o dom de falar em línguas, dai o dom da profecia, do discernimento dos espíritos, dai o dom da fé, dai o dom do milagre, da cura, da sabedoria. Dai, Senhor, todos os dons necessários para que esse filho, para que essa filha viva com intensidade essa riqueza de avivamento. Aviva essa alma, abrasa esse coração. Que se levanta os apóstolos e apóstolas acusando o Espírito dos últimos tempos. Que se levante aqui nesse Osana Londres homens e mulheres comprometidos com a verdade, com as máximas do Evangelho e não com as máximas do mundo. Homens e mulheres revestidos do estandarte sangrento da cruz. Homens e mulheres com os nomes de Jesus e Maria gravados no seu coração. Homens e mulheres que seguirão as pegadas de Jesus Cristo, na sua humildade, desapego, verdade, sabedoria, autoridade, sem temer a nenhum mortal, por mais poderoso que seja. Que surjam esses homens e mulheres cheios de Ti, Espírito Santo, apóstolos, apóstolas da efusão do Espírito Santo, avivalistas, para que avivem o mundo. Avivados, avivaremos o mundo. Incendeia a Tua igreja, incendeia o mundo nos dias de hoje, Senhor. Sopra o hálito da vida nos quatro cantos desse lugar. Liberta a tua igreja de toda a opressão física e espiritual. Sopra, Espírito de Deus. Que levante-se agora o grito do Espírito da boca da tua igreja. E que seja um clamor de vitória, que destrói toda a derrota. Um clamor de milagres, que destrói toda a miséria. Um clamor de prosperidade, que faz com que a bênção se espalhe e se multiplique na vida de todos os teus eleitos e eleitas deste Osana 2012. E que dissipe todas as trevas. Que desça a luz do Espírito nesse lugar, dissipando todas as trevas do pecado que escravizava esse filho e essa filha. Que esse grito do Espírito que vai fluir agora da tua igreja seja um grito de avivamento, um grito de Pentecostes, um grito Maranata. Vem, Senhor Jesus. Iri cantar alabar e a cantar alabar alabar. Pode aplaudir.
ser mais forte essas mãos. Eu guardarei tua palavra em meu coração.